Sextou, meu povo, está no ar mais um Manchete Esportes na sua sexta-feira aqui no nosso canal do YouTube e minha companhia, você já sabe, é ele, o jornalista João Baltazar. É isso, Diogo, estamos de volta, uma pequena pausa, mas estamos de volta aqui para falar de muito futebol e falar um pouquinho de besteira, né? Paramos um pouquinho, igual o Campeonato Brasileiro, né, João? Data FIFA, né? 15 dias de folga, né? Isso aí, agora, data FIFA chegando, Seleção Brasileira entra em campo amanhã, mas desta vez vamos fazer um programa especial falando sobre esse Brasileirão, isso né? aí, Então vamos falar falando sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro. Quem será o campeão? Dois times disputam, né? O Cruzeiro mais atrás, ainda matematicamente com chances, e essa disputa pela na zona de rebaixamento ali, quem muito vai forte, cair, né? Está intensa também, né, João? Ao menos cerca de 6 times disputam mais diretamente. E 2 times gigantes, né? Santos e Inter na disputa. Muito complicado, meu amigo, mas vamos analisar isso aqui, a começar, João, para saber, né, quem vai ser o campeão brasileiro de 2025, Palmeiras ou Flamengo, e você acha que o Cruzeiro tem chances ainda? Diga sua opinião. Cara, por estar fazendo 6 jogos para o Palmeiras e Flamengo, 5 para o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro não vai tirar a vantagem, que são de 4 pontos, se eu não me engano, hoje. É um período muito curto para tirar. E se eu tivesse que botar minhas fichas em um do campeão, ou Flamengo ou Palmeiras, eu iria de Palmeiras porque para mim a tabela dos dois está muito igual. Os dois têm um clássico, os dois têm time brigando contra o rebaixamento e os dois podem pegar time que não tem mais nada para fazer no Brasileirão. Sim. Então, pelo nível que Flamengo e Palmeiras apresentaram, eu não acho que os dois vão tropeçar nessa reta final aí. Chutaria que os dois ganham os jogos que faltam, são 6. Se fosse para tropeçar, eu acho que pode vir a ser nos clássicos, né? O Palmeiras contra o Santos e o Flamengo contra o Fluminense. Mas de resto, não vejo perigo nenhum para os dois, não. Exatamente, João. Eu acho que minha análise é muito similar a você e é até difícil a gente falar quem vai ser um campeão, né? Sim. Tá tudo muito parecido. Muito perto, os dois estão empatados com pontos, como você bem falou, tem clássicos pela frente, enfrentam times que estão lá embaixo, e a diferença dessa vez vai ser sobre o que foi esse Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Palmeiras perdeu pontos com times da parte de cima da tabela. Ele não venceu nenhum do G4, por exemplo. Já o Flamengo tropeçou contra adversários que ele é tecnicamente e taticamente muito superior, né? Isso que até irritou a torcida rubro-negra, principalmente nesse final de competição. Ou seja, vai ser muito igual. Eu confesso que eu não tenho nenhum palpite mais direto assim de quem vai ser o campeão, porque a cada rodada tudo muda muito. Semana passada, por exemplo, a minha análise é que não teria mais chances, mas o Mirassol foi vencer o Palmeiras, o Flamengo foi vencer o Santos e já embolou tudo novamente. E nesse clássico, o Santos desesperado na Vila Belmiro, o Palmeiras com 9 desfalques. Ou seja, vai embolar tudo, a gente não sabe o que vai acontecer nesse clássico. O Flamengo tem que ganhar do Sport, que já está rebaixado. Tá tudo muito embolado, né? O Flamengo pode reassumir a liderança nessa próxima rodada, mas aí o Flamengo pega o Atlético Mineiro fora, pega o Fluminense, isso aí, pega o Mirassol na última rodada, que a gente não sabe como que esse time do Mirassol vai chegar, né? Já classificado pela Libertadores ou não. Ou seja, tudo pode acontecer. Pode ser um fiel da balança também, que na semana da Libertadores, da final, onde os dois se enfrentam, os dois jogam no meio de semana, isso né? Aí, na terça-feira. Pode vir a ser de poupar jogador e um dos dois tropeçar, né? O Palmeiras pega o Grêmio fora, por exemplo, né? Exatamente. O Flamengo pega o Atlético Mineiro fora. Dois jogos complicados. Jogos complicados, isso aí. Mas eu acho difícil que os times vão poupar jogadores, né, João? Cara, teve o Botafogo ano passado que jogou titular todo mundo, então isso aí. Não dá pra arriscar. Depende do que vai acontecer também nos próximos jogos. Sim, depende, mas acho muito difícil que até lá o campeonato já seja definido, entendeu? Além de faltarem poucos jogos, os times vão chegar com tudo e querem chegar confiantes também para a final do Libertadores. Aí você imagina, poupa, perde a final. Já vai pressionado. Já vai pressionado para essa reta final com chance de entregar 2 títulos pro seu rival, entendeu? Então, eu acho que essa não vai ser... É um campeonato que não tem gordura, nenhum dos dois tem gordura a mais, né? Então, assim, é vencer ou vencer, não tem nem mais o que falar mais, né? E o Cruzeiro joga sem pressão, né? O Cruzeiro jogando de Libertadores, vai estar ali tranquilo, na boa. Como diz Mineirinho, come quieto, né? Se aparecer oportunidade, mas eu acho assim, já tá definido, ou é Flamengo ou é Palmeiras, não pode disso pra mim, não. O Cruzeiro vai tentar papar essa Copa do Brasil, né, João? Pra mim é o favorito, né, dos 4 que estão, é o mais forte, já tá fazendo um grande Brasileirão e pode fechar o ano com chave de ouro com essa Copa do Brasil, né? Exatamente, meu amigo. E agora essa briga contra o rebaixamento, hein? Tá intensa, aí tá bonito, rapaz. Né? Tô olhando a tabela aqui, vamos até colocar a tabela pra vocês acompanharem aí também. Fortaleza, Juventude, Santos, Vitória e Internacional estão
Cara, eu acho que pra mim temos 3 aí já que pra mim já estão rebaixados, apesar da Juventude ressurgir do nada, ganhar do Vasco em São Januário. Mas eu acho que Sport, Fortaleza e Juventude pra mim já foram. E a última vaga eu acho que vai ser decidida entre Santos, Inter e Vitória. Eu acho que quem joga melhor hoje, o que mais é o Vitória, mas eu acho que quem tem mais condições de sair dali, de escapar, é o Inter. Eu acho que o Inter é um time Porque bom. o Inter tá à frente, né? O Inter tem 37. Sim. Aí na conta de 43 ser o mínimo, o Inter precisa de 2 vitórias nessa reta final, com 5 jogos, ele precisa vencer 2. Só que a questão do Inter é que o Inter não consegue vencer. Sim, eu tava vendo o jogo. O time não jogou mal contra o Bahia, não jogou mal contra o Botafogo, ganhou o jogo, não jogou mal contra o Bahia, só que empatou, né? Muito azar também, mas eu acho que dos 3 ali, o que tem mais peças de conseguir reverter isso rápido e formar pontos é o Inter. Eu acho que o time do Inter não é tão ruim como está parecendo ser. O Vitória também é o time que está fora da zona nesse momento, né? É o 17º colocado, se eu não me engano. É isso, 16º colocado. 16º, é o 7º é o Santos. Só que a tabela do Vitória enfrenta o Palmeiras, fora de casa, enfrenta o Sport, já rebaixado, mas mesmo assim é um jogo difícil, enfrenta o Mirassol em casa e enfrenta o São Paulo em casa. Se tem um ponto positivo ao analisar essa tabela do Vitória, é que os 2 últimos jogos são em casa. E podem ser com o adversário, não tem mais nada pra fazer. Exatamente. E o Vitória ganhando 2, ele vai a 41. Eu acho que a margem esse ano vai ser menor. Vai ser. Eu acho que vai ser de 42. Isso aí, eles estão perdendo demais, cara. E eu tava analisando, por exemplo, a situação do Fortaleza. O Fortaleza tem 31 pontos. A gente não imagina o Fortaleza vencendo todos os jogos. É difícil, acho muito difícil. Empatou 4 dos últimos 5 no Brasileirão, né? Reagiu muito rápido, né, João? Ou melhor, demorou pra reagir, né? Isso aí, demorou pra reagir e não reagiu de uma maneira efetiva, né? O Muitos Fortaleza não empates, vence, por exemplo. Ele até joga bem, ele é um time aguerrido, que não entrega o resultado como foi agora nessa semana contra o Atlético. Consegue buscar resultados improváveis ali, ganhou do Flamengo, tirou um 3-1 do Atlético, conseguiu empatar fora de casa. Mas é um time que, por exemplo, pega o Grêmio em casa e não ganha, por exemplo. Isso então, aí. Sim. Acaba tropeçando demais. E a tabela é difícil, né? Bahia fora, Bragantino fora, Atlético Mineiro em casa, Corinthians em casa e Botafogo fora. É muito difícil a situação do Fortaleza ali também. Difícil, né? Minha opinião é igual à sua. Para mim, 3 times disputam mais diretamente ali para não cair. Santos, Vitória e Internacional. Eu acho que o Juventude ele corre por trás, mas também é muito complicado. Pega o Cruzeiro, São Paulo. Tem uma tabela bem chata também. Né? Uma tabela bem chata. Tem 3 jogos em casa, mas mesmo assim a gente fazendo as contas, dando aí 9 pontos pro Juventude, ele chega a 41. Não deve ser o suficiente. Precisa de 4 vitórias para sonhar, né? Isso aí. E o Grêmio tá com 40 pontos, ainda matematicamente não se livrou do rebaixamento, né, João? Mas é uma situação mais tranquila. O Grêmio tem bastante, acho que tem 3 ou 4 jogos em casa. O Grêmio eu acho que é a situação mais tranquila deles aí, né? Sim. Seria vexatório a gente imaginar uma queda de um dos gaúchos, né, meu amigo? Cara, parecia ser muito promissor ali, né? Mas depois da enchente mudou muita coisa. Os times ficaram financeiramente em situação complicada. Os resultados pararam de aparecer e vai refletir nesse ano, né? O Inter brigando para não cair. O Grêmio, apesar de não brigar, tá perto, não faz um ano de brilho. Então, assim, preocupante, não só para agora, mas para o futuro também, né? Visto que o time gaúcho adiantaram muito dinheiro da Liga aí, a Liga Forte União. Sim. E estão quase comprometidos nos próximos anos, né? E agora o Grêmio sob nova gestão também, né? Sim, o Grêmio trocou de promessas, isso aí. Então vamos ver o que será do ano de 2025, né? Ano de Série A, muito provavelmente para esses 2 times. Ano que pode ser de competição sul-americana também para eles, né? Ano de Copa do Brasil, por exemplo. Então vamos ver o que espera desse Grêmio e Inter para 2026. Agora, João, Campeonato Brasileiro tem disputa do título nessa reta final contra o rebaixamento, mas também tem disputa para Libertadores. E Sul-Americana, né? Isso aí, que inclusive envolve os 3 times cariocas, né, João? Por exemplo, o Fluminense é o atual 7º colocado, o Botafogo é o 6º e o Vasco perdeu 3, né, nessas últimas rodadas, caiu um pouquinho, mas ainda sonha ali com uma Libertadores. Eu não sei agora qual que é a realidade do pensamento do torcedor vascaíno. Sul-Americano acho que é o mais realístico que tem ali, que o Vasco tem uma tabela muito chata, né? Pega o Grêmio fora, Bahia fora, Inter em casa, Mirassol em casa, Atlético Mineiro fora, assim, só pedreira. Talvez o Atlético já de ressaca, já Sul-Americana, de título e reta final brasileirão, tem muita coisa pra fazer, pode ser mais tranquilo, mas os outros 4 tem jogos bem complicados pro Vasco. Né? É, bem complicado, e assim, o torcedor vascaíno, uma parte do torcedor vascaíno até ficou irritado com aquela fala do Richarlison durante o jogo contra o Juventude, né? Que ele disse que a realidade pro torcedor do Vasco, não sei se foi o Richarlison que falou,
acho que foi ele mesmo que estava comentando, que ele disse que a realidade para o torcedor do Vasco e a realidade para o time do Vasco nesse momento é melhor disputar a Sul-Americana, porque não tem um time tecnicamente a nível de Libertadores ainda, que poderia decepcionar. Elenco muito curto, isso né? ali. É óbvio que o torcedor quer disputar uma Libertadores, sonha, quem sabe, com investimentos maiores no ano de 2026, um time melhor montado, né, João? Mas, atualmente, a gente vendo esse time do Vasco jogar, é um time com muitos tropeços também, né? É muito muitas irregular, oscilações, né? Durante Não tem a um banco temporada forte, o time titular, quando cansa, quando perde aquela intensidade, a gente fica muito vulnerável, fica muito fácil de ser batido. Então, acho assim, pelo que se desenhou o campeonato, acho que tá até de bom tamanho a Sul-Americana, porque o Vasco passou boa parte do campeonato sempre preocupado em não cair, né? Então, fechar uma Sul-Americana ali, fechar as últimas rodadas sem susto, já pensando na Copa do Brasil, eu acho que tá justo ali pelo que foi a temporada do Vasco. Sim, e a gente levando pro lado de que esse campeonato pode terminar com um G8 a nível de Libertadores, dá pro Fluminense e o Botafogo eu acho que o firmes Botafogo pode até, é difícil, mas pode ter só com um G4, porque não, né? Tipo, se conseguir manter uma sequência... 7 pontos de diferença é bem difícil. Bem difícil, sim. A gente não imagina o Mirassol tropeçando tanto assim pela regularidade. O Bahia também. O Bahia é o que pode ser mais tropeço, assim, pode ser mais ser Bahia tem 53, também tem 5 jogos pela frente. Um G5, como vai ser o Palmeiras ou o Flamengo campeão da Libertadores, vai abrir uma vaga direto pelo G5. Então, eu acho que é boa o Botafogo, né? E a tabela do Bahia é boa, cara. O Bahia, por exemplo, enfrenta o Fortaleza, enfrenta o Vasco, os 2 jogos em casa. Depois vai pegar o Juventude, que já pode estar rebaixado, fora de casa. O Sport já rebaixado, né? Na penúltima rodada. E depois vai enfrentar o Fluminense, que pode ser ali uma briga direta na última rodada, fora de casa. Então, o Bahia, no meu ponto de vista, é o que mais tem chances de terminar ali em quinto colocado, nesse G5. Eu acho que esse G8 não muda muito não, João. Eu acho que São Paulo, Atlético Mineiro ali, e Vasco são 3 times muito irregulares. Eu acho que você pode esperar de tudo, né? Então eu acho que até o Fluminense ali, acho que dificilmente só altera a ordem. Talvez o Botafogo na frente do Bahia, mas acho difícil. Mas o oitavo que é uma briga... só, né? Acho que o oitavo que fica a última briga ali. Eu acho que vai manter do jeito que tá na tabela ali. Sim, o Atlético Mineiro voltou a apresentar um bom futebol, né, João? Sim, acho que o São Paulo vem encontrando o time. O Hulk voltou a fazer gol, o Dudu começou a se encaixar. Chega muito favorito na final da Sul-Americana. Chega bem. Pode garantir vaga na Libertadores já e depois do também pode nem ir para o Brasileirão mais. Né? Exatamente. E aí aquela reta final com o time já classificado e aquela coisa enfrenta muita gente. A gente falou do Atlético Mineiro, enfrenta muito time que briga com coisa boa. Né? O Bragantino tá ali tentando uma vaguinha, quem sabe, no G8, né, João? O Palmeiras que disputa o título, o Flamengo que disputa o título, o Fortaleza que a gente não sabe já se vai estar rebaixado ou não, e o Vasco na última rodada. Sim. O Atlético Mineiro realmente enfrenta adversários que estão sonhando. Pode ser o fiel da balança. Por coisas grandes. Isso aí, meu amigo. Bom, vamos ver o que essa reta final de Campeonato Brasileiro vai nos apresentar, né? Agora, João, pra gente finalizar... Vamos fazer uma análisezinha rápida, aquela polêmica, aquela opiniãozinha polêmica. Bora. E eu vou começar já no clima de seleção brasileira. Eu acho que faltam 4 jogos antes da Copa do Mundo. Isso. Então, no meu ponto de vista, já dá para cravar que a seleção brasileira ela não vai chegar preparada para a Copa do Mundo. É óbvio que a gente vê o discurso de medalhões do elenco, jogadores já renomados, até do Ancelotti, do diretor Rodrigo Caetano, que essa reta final vai ser de preparação para o time tentar chegar bem. Mas eu acho que o discurso deveria ser outro. E deveria até seria um discurso mais sincero e de confiança para o torcedor brasileiro. Assim, que o time vai ser aguerrido, que o time vai se esforçar para disputar essa Copa do Mundo, mas que tecnicamente vai estar abaixo dos principais adversários, como a França, como a Espanha, como a seleção de Portugal também, né, que nem carimbou ainda, se eu não me engano, a vaga na Copa do Mundo. Vai para a última rodada. Vai para a última rodada, mas é uma seleção que a gente sabe que tem um potencial, o atual campeão da Nations League, né, até a seleção da Inglaterra, ou seja, o Brasil está abaixo dessas seleções, principalmente no quesito coletivo, de 25, cerca de 25, não sei se 23 ainda nessa Copa do Mundo, jogadores que vão... São 26 agora, 26 agora, né? Ou seja, de 26, o Brasil só tem aí 15 confirmados, cara. O Ancelotti segue fazendo testes em uma situação desesperadora. E eu acho que assumir esse discurso de que vai chegar abaixo tecnicamente, o Ancelotti é o que tem menos culpa nisso tudo. Ele chegou agora, há pouco tempo, e está tentando organizar a casa. Os jogadores também nem têm tanta culpa assim. A maior culpa a gente sabe de quem é, né? De todo o planejamento que foi nesses últimos 4 anos. Então tem que ser mais humilde nesse ponto de vista e entender que a seleção brasileira está abaixo. E alguém tem que dar um toque no Ancelotti e falar com ele que
acabou essa fase de testes, entendeu? Ou ele escolhe para esses 2 últimos jogos, essa última convocação antes da Copa do Mundo, qual é a seleção que vai jogar, ou ele vai ficar perdido até na convocação. Não dá para ele chamar, por exemplo, João, Danilo, cara. Não dá para ele chamar o Danilo, entendeu? O Danilo é um jogador renomado, é um jogador experiente, mas que ele não é titular nem no Flamengo, e vira e mexe ele é criticado pela torcida do Flamengo por atuações dele. E a zaga do Brasil é uma recheada de opções, entendeu? Até no futebol brasileiro, de jogadores melhores que o Danilo, como, por exemplo, o próprio Léo Ortiz e o Léo Pereira, que são melhores e titulares no time que ele joga. Entre outros zagueiros, né? O Murilo do Palmeiras, o Murilo do Nottingham Forest, que esse aí recebeu muito pouca oportunidade no meu ponto de vista. O Léo Pereira até reclamou, cara, eu venho jogando super bem e eu não recebo oportunidade. Todo mundo que passa por aqui recebeu e até agora eu não recebi. Entendeu? Então, assim, não dá para ele chamar o Danilo. E outra, eu tenho até críticas com relação ao ataque. Richarlison não dá, cara. Não dá também. É a única coisa que dá para justificar, é porque conhecia ele, gosta dele, mas não tem nenhuma outro ele não consegue mais entregar, né, João? Nem no time dele ele consegue. Muitas lesões já, e foi se deteriorando, né? Foi caindo muito tecnicamente, um jogador sem confiança hoje, assim. Não tem explicação de estar na seleção brasileira hoje, né? O Caio... Se for para ficar levando reserva, leva o Hendrick, pelo menos que tem potencial, né? Isso aí, o Globo Esporte até deu uma notícia, né? Informou que o Pedro seria convocado caso não fosse lesionado. Aí eu não sei no lugar de quem, possivelmente do Richarlison. Mas o Brasil tem várias outras opções no ataque que mesmo sem o Pedro, ele poderia deixar de convocar o Richarlison. Gente, faltam 4 jogos. O Richarlison vai chegar preparado para uma Copa do Mundo. Não chega. Ele é titular nem no Tottenham, né? Exatamente. Aí tem o Caio Jorge, que tá voando, artilheiro do Brasileiro, fazendo muito gol. Recebeu poucos minutos na chance que teve e entrou até bem contra o Chile. Tem... o Igor Thiago, um dos artilheiros da Premier League, do Brentford, atacante alto, de mais de 1,90 m, 24 anos também. Tem até o Igor Jesus, do Botafogo, que recebeu, acho que nenhuma oportunidade. Ele foi convocado, não lembro se ele entrou em campo, ele foi convocado na última do Ancelotti. Exatamente, ou seja, tem outras opções nesse ataque, até o Hendrick, que também vem sonhando ali, vai mudar de clube agora. Vai pro Lyon, talvez ele possa beliscar essa vaga e tendo mais minutagem na França, né? Exatamente, mas definitivamente, João, com essas polêmicas ou não, eu cravo aqui que a seleção brasileira não vai chegar preparada para essa Copa do Mundo, não vai chegar a nível de Argentina, de França, principalmente essas duas ali que são as favoritas, né? Então, infelizmente, né, meu amigo? Mas a gente segue torcendo e apoiando, e é óbvio que a gente vai torcer para um título do Brasil. Até seguindo um pouco o que você falou aí, né, que são fatores que prejudicam muito o Brasil, e para mim uma coisa também desse ciclo também é de como a seleção a meu polêmico vai ser de como ficou distante do brasileiro, né? Toda vez que jogava aqui no Brasil, ingresso caríssimo, estádios vazios, vai fazer amistoso, leva para a Europa, leva para os Estados Unidos, é totalmente desconectado ali da torcida, do povo, e por isso que isso vai refletir nas Copas do Mundo, né? Cada vez menos ruas pintadas, cada vez menos gente mobilizada para ver jogo, que a tradição vai indo embora, né, João? Porque é uma instituição CBF que só afasta o povo da seleção brasileira, né? Isola os jogadores na grande calmaria, não tem esse contato com o povo. E o resultado é isso, né? Um time muito abaixo do que já foi a seleção brasileira, um time que não é próximo do público, e é um caos assim, administrativo. Né? Exatamente, a gente tem até exemplo dos nossos pais, quando eles assistem os próprios jogos, entendeu? Não torcem mais como torcem, criticam a seleção, ficam sem esperança. E assim, acredito que um pouco da minha infância eu peguei ainda aquela parte da tradição de Copa do Mundo, isso aí. Todo mundo parar para torcer o Brasil. E conseguiu tirar isso do torcedor brasileiro. Né? Unir até quem não gosta de futebol, né? Sim, hoje em dia, até com um amistoso, tem um jogo da seleção, um jogo eliminatório, 9h30 da noite, um horário tradicional. Raramente as pessoas preferem dormir do que assistir a seleção brasileira. Chega na Copa, torce pra rival, você vê como é que não tem, mano. Torcer pra Argentina na última Copa do Mundo. Não torce mais pra torcedor, você vê como é que estão as coisas, né? Isso seria um crime há anos atrás, né, João? E hoje em dia normalizaram, né? Hoje em dia o povo veste até a camisa da Argentina. Eu, inclusive, conheço várias pessoas que naquela final, a última final, Argentina e França, vestiram a camisa da Argentina. Teve fanfest no Rio, com muita argentina na praia. Olha isso, cara. Isso não deveria existir nem no Brasil. Será que isso acontece na Argentina, João? Não acontece. Porque são muito mais conectados. Ele é muito mais a sério também. E também é a questão do brasileiro com ligação com o Messi, né? Um ídolo mundial. Um ídolo mundial. E a gente sabe que não tem. O Brasil não tem esse ídolo que os estrangeiros torçam tanto assim, né? O Neymar, era o Neymar, só que era anos atrás, só que agora não é mais convocado, nem não sabe nem se vai pra Copa do Mundo, né, João? Agora não vai,
Isso é certo, com esse rendimento que ele tá agora. Acho que até o final do ano assim não tem discussão não, mas virando o ano e fazendo pré-temporada, não sabendo qual clube ele vai estar, talvez possa mudar, mas hoje acho que chance quase que zero dele, né? Vamos ver, meu amigo, lembrando que o Brasil pega o Senegal amanhã, 1h da tarde. Né, isso, depois da Tunísia, né? 2 adversários africanos classificados para a Copa, bom teste aí pro Brasil. É isso, vamos ver e vamos torcer também, mesmo diante de toda essa situação, pela nossa seleção brasileira. Valeu, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui, lembrando que o meu palpite e o de João para o jogo da seleção brasileira vai sair lá no TikTok, né, João? É isso, acompanhar na rede vizinha, retrospecto tá melhor, hein? Estamos acertando mais. Valeu, tamo junto, pessoal. Até a próxima.